estar aqui na nossa semana de aniversário. Ela que é muito querida da TV Gazeta, vem sempre ao programa do Rony, que vocês assistem sempre, aliás, um beijo pro Rony querido, e que já veio outras vezes, mas ela veio numa semana importante. Ela veio no segundo dia do Você Bonita, que foi no dia 5 de outubro do ano passado. Então é claro que a nutricionista Carol Santos tinha que estar aqui hoje. Seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Parabéns por esse programa maravilhoso. Você gosta? Ganharam mais tempo ainda da televisão, justamente pelo sucesso. Obrigada, Carol. Né? Obrigada que Deus mesmo. abençoe. É um prazer estar aqui. Obrigada. Desde o começo, agora completando um ano. Não, e o prazer é sempre nosso de recebê-la. E você aí, maravilhosa. Obrigada, Carol. Obrigada. Fica à vontade, seja bem-vinda. Hoje vamos falar Papo sobre de Carol. Papo de Carol, o assunto é bom, né? O assunto hoje, que foi sugestão da Carol e eu achei muito bacana, que vocês já podem ver que a mesinha está montada, é o seguinte: mitos e verdades sobre a nossa alimentação. Exatamente. Tem muita coisa que a gente acredita que é besteira. Agora, tem coisa que a gente acha que é besteira, que na verdade a gente tem que saber e usar isso para o nosso dia a dia. Carol, então, para a gente começar, você queria dar alguma introdução sobre esse assunto de mitos e verdades da alimentação? Antes da gente falar especificamente de alguns deles? Algumas coisas, logicamente, acho que o mais interessante de tudo é que muitos alimentos que a gente achava que fazia muito bem antigamente, hoje a gente sabe que não faz tão bem. E antigamente muitos alimentos que faziam super mal, como por exemplo abacate, o ovo, já mudou. Hoje já são considerados os mocinhos na nossa alimentação. Logicamente que a quantidade é super importante. Não somente em termos de a parte individualizada, né, da alimentação, que é fundamental, mas já tem vários estudos científicos mostrando, né, que, por exemplo, o ovo, o próprio abacate, que antigamente, até hoje muitas pessoas ainda, Carol, têm um pouco de receio em consumir esses alimentos, porque são alimentos com alto teor de gordura, né? O ovo ainda não é muito calórico, mas o abacate tem um teor de caloria bastante grande. Então, assim, são alimentos que antigamente se achavam péssimos para a saúde, que a gente já sabe que é bom. E hoje nós vamos falar sobre um alimento específico, que antigamente era tido como um dos melhores alimentos, e que hoje a gente já sabe que não é tão bom assim. Quem assiste Você Bonita diariamente já deve estar percebendo que alimento é esse. A gente vai começar falando do leite de vaca. Exatamente. É isso, aquele leitinho que a gente bebe todo dia. Às vezes muita gente tem o hábito de tomar antes de dormir. Sabe assim, aquele leitinho, vou pra cama ser meu leitinho? Pois é, muita atenção nesse momento. Carol, o leite, ele então passou de mocinho para vilão? Então, Carol, é o seguinte, em primeiro lugar, né, o leite de vaca é um alimento que pode sim gerar hipersensibilidade alimentar no nosso organismo, justamente porque ele apresenta proteínas que o nosso organismo humano não consegue digerir adequadamente. O leite de vaca é o alimento mais alergênico de todos, né, em muitos casos, né, para muitas pessoas. A maior parte dos profissionais da saúde, como você já tem visto aqui, já sabe, né, a respeito disso, até porque tem base científica mostrando, né, relatos científicos, estudos científicos maravilhosos mostrando aí essa relação. Só que ainda muitas pessoas fazem a ligação com a intolerância à lactose, não com a hipersensibilidade alimentar, que tem uma diferença. E qual é essa diferença? Exatamente. A lactose é o açúcar do leite, né? E quando a pessoa apresenta intolerância à lactose, ela não consegue digerir esse açúcar do leite. Ela não tem a lactase, que é a enzima que digere a lactose. No caso da hipersensibilidade alimentar, a pessoa, no caso do ser humano, ele não digere adequadamente a proteína do leite de vaca. Então é diferente. Logicamente que a intolerância à lactose, ela leva sim a transtornos gastrointestinais, como também sistêmicos. É uma doença. Sim, só que assim, a maior causa dos problemas sistêmicos não é derivado da intolerância à lactose. Entendeu? Entendi. Então não é assim, a maior causa a maior causa, na verdade, são pelas hipersensibilidades alimentares pela proteína do leite de vaca. Então, o consumo ao longo da vida do leite de vaca e de derivados desse leite, um consumo grande, já existem estudos que comprovam aí o que pode acontecer, o que o ser humano pode desenvolver, se pode desenvolver até doenças? Sim, então, é o seguinte, o que acontece? A proteína, como eu comentei, algumas proteínas que o nosso organismo não digere, o organismo humano não digere adequadamente, especialmente a beta-lactoglobulina, uma proteína que a gente não digere adequadamente, entre outras proteínas também. Essa proteína mal digerida,
que é uma macromolécula, quando ela chega em nível intestinal, ela gera uma inflamação na mucosa intestinal, gerando uma alteração da permeabilidade dessa mucosa intestinal. O que vai acabar gerando uma absorção dessa macromolécula no nosso organismo, como também de metais tóxicos. E aí pode gerar vários sinais e sintomas, inclusive doenças. Então vamos falar sobre alguns aqui que já tem base científica. Otite, amidalite, rinite, sinusite, aumento da produção de muco, refluxo, gastrite, enterocolite, intestino preso. As mulheres aí, vamos ficar atentas, as mulheres que têm intestino preso. Então pode aumentar? Exatamente, pode ser um fator aí agravante. Olha. Enxaqueca, artrite reumatoide, hiperatividade, déficit de atenção. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Ansiedade, até depressão, já tem relato científico mostrando. Então, assim, Carol, não é uma coisa tão simples, né? É algo que a gente deve sim levar em consideração. Logicamente que tem dessas doenças, tem vários fatores, né, que a gente também tem que, não é só alimentação, fator genético, você ser mais alérgica e tal, mas o leite é um alimento, vamos pensar que é o primeiro alimento que a gente come depois da amamentação, né? É o primeiro alimento e a gente nunca mais para de consumir pro resto da vida. E vamos falar do leite, mas a proteína do leite, então tudo que tem leite de vaca é queijo, é iogurte, é requeijão, são todos esses alimentos à base, exatamente, passa por esse processo, exatamente. Mas, Carol, pra gente ter uma ideia, quem consome o leite, gosta do sabor do leite, está acostumado, tem que tirar totalmente ou a gente tem aí um limite, um equilíbrio para consumir esses alimentos que vão aí com o leite de vaca e que acabam, de repente, produzindo ao longo da vida esses problemas que você citou, mas que a gente não consegue tirar de jeito nenhum. Como que a gente equilibra? Em primeiro lugar, as pessoas que têm já esses distúrbios, esses problemas, primeiro é o individualizado, que é o mais importante, o tratamento individualizado. Porque tem pessoas que assimilam muito melhor a proteína do leite do que outras. A gente também não pode ser radical, né, Carol? Perfeito. Até porque também é um alimento que, além de ter um sabor gostoso, um iogurte, um queijo, você comer eventualmente, não tem problema nenhum. A ideia é tentar rodiziar um pouco mais, né? Não consumir diariamente, mas eu acho que é interessante procurar um profissional nutricionista, além de te orientar, para ver se realmente você precisa eliminar totalmente ou não, né? Mas é que nós, seres humanos, não temos realmente a enzima para digerir a beta-lactoglobulina, por isso que ele está muito ligado, principalmente crianças, que têm problemas respiratórios subsequentes, bronquite asmática, que eu esqueci de comentar, também é muito comum. Tem relação. Tem relação com leite de vaca. Então, assim, é importante talvez passar por um profissional, lógico, o pediatra, o médico, pessoa se for adulta, e passar para um profissional nutricionista para dar as opções legais para você substituir esse laticínio por um outro alimento que não vá piorar a saúde da pessoa, que não vá ficar com uma depressão de proteínas e tal, né? Às vezes a gente começa a tratar com remédios, uma série de coisas, e o problema está no consumo do leite. Exatamente. Então, por isso que tem que ter uma certa... uma orientação bonitinha, adequada para cada pessoa, né? Porque tem pessoas, como eu comentei, tem pessoas que assimilam muito melhor o laticínio, que não tem uma digestão tão boa, né? Tem uma digestão melhor. E tem pessoas que não, vamos falar que a maior parte das pessoas. Então é importante, sim, fazer uma boa orientação com o nutricionista, né? Junto com o médico também, logicamente. Mas eu acho que, antes de tudo, fazer realmente uma boa avaliação para a gente fazer uma indicação adequada para cada pessoa. Perfeito. E claro, eu sempre digo isso aqui no programa, tem que procurar um profissional, seja qual for a área, se você está com qualquer dúvida, procure um profissional que esteja habilitado para isso. E outra coisa, aqui a gente tem a intenção de mostrar que esse assunto existe, que essa informação é uma informação concreta. Agora, buscar a informação com o profissional que você escolher, aí é papel de cada um. Exatamente. Né? A gente está aqui para mostrar que existe e que esses estudos estão comprovados, né, Carol? Não, e outra também, Carol, aqui as informações têm caráter educativo e não terapêutico. Perfeito. Então, a partir do momento que você aprender que realmente tem relatos científicos mostrando enfim, essas desordens, né, esses problemas de saúde, mas que também tem outros fatores que podem levar a isso, né? A gente também não pode só simplesmente focar no leite. Exatamente. Mas é um fator bem importante também que a gente não pode, né, deixar passar, exatamente. Mas tem uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, que não tem como, porque acho que todo mundo se pergunta isso quando vai ali no momento da refeição. Afinal, Carol, beber algum líquido durante a refeição engorda? Então, olha que interessante.
o líquido, ele é fundamental. Você sabe, ainda mais nesse tempo seco que a gente está, a água, enfim, os líquidos em geral, é fundamental a gente estar ingerindo ao longo do dia, entre as refeições de preferência. Por quê? Quando a gente ingere líquido junto da refeição, esse suco gástrico, ácido clorídrico, ele é diluído no estômago. Tá. O que vai acontecer? Vai piorar a digestão de macronutrientes, como principalmente a proteína, né, que precisa de um meio ácido para ser digerido, como também da ionização de vitaminas e minerais. Então, o que vai acontecer? Não vai ter uma boa assimilação, uma boa absorção pelo organismo. Então, a gente pode perder nutrientes nesse momento da digestão. Exatamente. O que acontece? O metabolismo, ele precisa dessas coenzimas e desses cofatores, que são as vitaminas e minerais, para poder funcionar adequadamente. Se você não está bem, não está com pH tão adequado, pH mais ácido, né, para poder ionizar e aproveitar adequadamente, consequentemente o metabolismo acaba se alterando. E então, pode até desacelerar. Exatamente. Pode até se comprometer, né? Então não é mito. Não é mito. O ideal é fazer a refeição as refeições. E entre as refeições nunca junto. Nunca junto. Em seguida, acabou de comer, pode beber água. Então, aí o ideal é tomar 1 hora antes ou 1h30 depois. Também não pode ser tão pertinho, também pode prejudicar pode também prejudicar, exatamente. Então vamos ficar, olha, eu não sabia, porque a gente está acostumado, né? Exatamente. Já coloca ali o prato e com sempre tem o copinho. Então, é que muitas pessoas, Carol, não tem hábito de tomar líquido entre as refeições. Quando você já vai comer no prato, você já vai lembrar de tomar alguma coisa. Quando você toma líquido entre as refeições, você não vai ter essa necessidade, porque você já está bem hidratada. Entendi. Então você não vai ter a necessidade de tomar um líquido. Então é questão de se reeducar mesmo. Hábito, né? Hábito, exatamente. Perfeito, muito bom. Agora eu estou olhando ali aquele arroz, aquele macarrão, carboidratos brancos, né? Sim, farinha branca. Exatamente. Onde ele entra na nossa história de hoje, Carol? Então, ele entra no foco do comer carboidrato à noite, se engorda ou não. Eu já estava quase imaginando que podia ser isso. Engorda ou não engorda? Então, porque à noite dá mais vontade de comer, né? Então, exatamente. Bom, primeira coisa, né, Carol, eu acho que é importante comentar que os carboidratos brancos, eles não são os ideais na nossa alimentação. Logicamente, eventualmente, numa festa, você vai na casa de alguém para comer, ok, tudo bem. Mas não na nossa rotina alimentar. A gente deve evitar esse tipo de carboidrato. À noite, o nosso metabolismo já está um pouco mais lento, o gasto energético está diminuído. Então, tudo que você comer em excesso, em uma quantidade, numa qualidade não muito adequada, vai ser transformado em gordura muito rapidamente, né? Então, o que acontece? O ideal é a gente dar preferência, logicamente, para uma refeição adequada, né, em termos de quantidade e qualidade também. Então, o que a gente tem que dar preferência? Você não precisa cortar o carboidrato, mas comer um carboidrato de baixo índice glicêmico, um arroz integral, né, um pão 100%, macarrão integral, exatamente. Mas lembrando que à noite é muito melhor você comer uma comida do que um lanche, tá? Porque a comida, ela vai ter o maior poder de saciedade do que um lanche, em teor de nutrição, muito melhor, né? Então, a parte nutricional vai ser muito melhor do que uma pessoa que come um pão com queijo, muito melhor você comer um prato de salada com um arroz integral e um franguinho do que você comer um pão com queijo, você concorda? Perfeito, em termos de saciedade, em termos de qualidade, para o nosso metabolismo, para o nosso organismo, é muito melhor. Então, é um mito também a gente tirar exatamente. Não precisa tirar todo o carboidrato, um pouquinho, não pode. Pode. E um outro fator, o horário de comer também. Qual é o horário de jantar? Então, muitas pessoas realizam jantar muito tarde, né? E aí acabam jantando, sei lá, 10 da noite para dormir 10h30, 11 horas, quer dizer... Erro total. Erro total, exatamente. Aí acúmulo de gordura na certa. Então, a gente tem que tentar se planejar, né, para tentar jantar um pouco mais cedo. Lógico que cada um tem aí um horário de uma rotina que pode mudar muito. E quem faz atividade física à noite, depois do trabalho? Mais do que nunca precisa de comer um carboidrato, Precisa, né? Precisa, para repor as energias. Depois até porque uma hora depois do treino, o metabolismo está super acelerado, né? Então, precisa realmente para repor as energias. Você não pode ficar sem carboidrato. Então, quem faz o exercício à noite pode comer até um pouquinho mais, mas um carboidrato de boa qualidade. De boa qualidade, com certeza, de preferência. Eu nem compro mais branco lá em casa. Nem tem mais. Não faz falta para o nosso corpo. Gasta dinheiro à toa, porque depois eu não vou comer. Exatamente. Aprendi aqui com vocês que não pode. A gente agora é só integral. Tá certo. Carol, aqui a gente tem cenourinha, uma maçã verde e um limão. Eu queria te perguntar primeiro do limão, se é verdade que o limão afina o sangue. Então, o limão ele apresenta diversas propriedades, né? Vários nutrientes que ajudam na nossa imunidade e tal. Agora, tem muitas coisas que ainda não tem muita comprovação científica, né? Então, a gente tem que... Agora, por exemplo, um exemplo importante
até que a gente vai falar, a gente falou da hidratação aqui, é a água com limão que muitas pessoas tomam de manhã, achando que vão... Muitas pessoas que ainda chegam no consultório, que falam, eu tomo água com limão, que já vai emagrecer, como se o limão fosse, a acidez do limão fosse queimar a gordura, né? Infelizmente, isso não acontece. Não tem nada disso. Não. Então, assim, o limão, ele apresenta vários benefícios para nossa saúde, você não precisa... se preocupar, pode consumir o limão, mas realmente não vamos acreditar que vai tirar gordura, enfim, né? Mas ele tem vários benefícios, não precisa parar de consumir o limão, muito pelo contrário. A cenourinha? Então, a cenoura, ela faz muito bem para a visão, né? Então, muitas pessoas têm uma... por exemplo, a mãe, né, chega pro filhinho, você tem que comer a cenoura para ficar com os olhos saudáveis, para enxergar bem. Realmente é super importante, né? Então de fato, não é mito. E uma coisa que é legal falar é que as verduras verdes e o ovo, ele ajuda, porque ele tem um luteína e zeaxantina, ambos, né? Que ajuda a prevenir catarata. Então, para a saúde dos olhos, mais do que nunca, é importante também consumir o ovo inteiro, gema e clara. Sim, a gema é que tem as propriedades. A gema é que tem as propriedades, né? Que antigamente se falava que vamos fazer omelete só de clara, né? A gente sabe que omelete até hoje, não pode. Tem que ter pelo menos um pouco de gema. Se você for fazer com 2 ovos, tem que ter pelo menos uma gema ali. Então, a gema virou agora mocinha. Só para você ter uma ideia... Um ovo tem de 70 a 75 calorias, pouco. É pouco, um ovo inteiro. Se você for fazer um omelete com um ovo, vai ficar super de baixa caloria, você vai ter um monte de nutriente, então não tem necessidade a pessoa falar, eu vou comer a gema, eu vou engordar. Não tem problema. E o colesterol, Carol? Então, falam do colesterol exatamente. Já tem estudo científico mostrando de que o consumo de um ovo por dia, se você comer um ovo todos os dias, você não aumenta o colesterol. Olha que interessante, Carol. Eles fizeram um estudo, eu até falei na matéria do Rony sobre o ovo, até porque é super interessante. Eles fizeram um estudo mostrando dois grupos de pessoas. Que assim, um grupo consumia um ovo a menos por semana e o outro grupo consumia 4 ou mais ovos por semana. O que eles detectaram depois de anos de pesquisa? Que o pessoal que comia 4 ou mais ovos por semana tiveram um colesterol menor em relação ao pessoal que comia um ovo menos por semana, não mostrando a relação de colesterol dietético com o aumento de colesterol. Porque o nosso colesterol endógeno que a gente produz é produzido 70% pelo fígado já naturalmente. Para você ter uma ideia de como o colesterol é importante. Apenas 10% da população tem um aumento do colesterol pelo colesterol dietético, que é a minoria, 90% não apresentam. E ele é importante também para a produção de hormônios. Sim, é fundamental. O colesterol ele é fundamental para produzir os hormônios sexuais, para melhorar a nossa libido, enfim, para tudo, para menstruar. Então, não é que ele tem que estar também muito baixo. O colesterol bom tem que estar na média. Sim, se ele estiver muito baixo, pode prejudicar também. O LDL tem que estar no nível adequado, que é o colesterol chamado ruim, como também o HDL para nos proteger. Então, tem que estar tudo bem equilibrado para você ter uma boa saúde, né? Metabolismo adequado, até na parte hormonal, em todos os sentidos. Olha, cara, gente, isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica, que nem eu, que tem essa ideia fixa de não comer a gema, eu vou tentar. Então, mas você eu esqueci do sabor, eu vou tentar, vou colocar lá um pouco. Um ovo tem 70 a 75 calorias. É pouco. E fica uma delícia, né? Fica uma delícia. Você faz uma omeletinha, você nem precisa pôr óleo na frigideira. Antiaderente. Não, coloca ali uns legumes, sei lá, um chuchu, uma abobrinha que sobrou do almoço, faz lá um omelete. Fica bom mesmo, uma delícia. E aí a gente tira o queijo, porque já que a gente está falando que o queijo é derivado do leite, a gente deixa o queijo para de vez em quando. Exatamente. Quando vai numa festa, ou quando vai servir os amigos um aperitivo, né? Isso, exatamente. Diretor, eu sei que a gente está acabando, mas posso fazer só mais uma perguntinha? Carol, escolhe do que você quer falar que está aqui na nossa mesa, que a nossa última. Não, gente, eu ficaria o dia todo aqui, né? Vocês também, né? Muito bom. Sabe o que a gente falou? Que a gente esqueceu de falar? Não sei que sabe, tem o leite com manga, tem o café da manhã, se a pessoa que evita fazer café da manhã emagrece. Eu acho esse importante. Tal do café da manhã. Café da manhã. Que assim, o que acontece? Tem muitas pessoas que treinam, né? Vão pra academia sem fazer café da manhã. E tem pessoas que não vão no consultório e falam, não faço nada antes, porque é muito cedo. Eu tenho preguiça de comer. Enfim, o que acontece? A omissão do café da manhã está relacionada a algumas doenças, como obesidade, diabetes e doença cardiovascular na vida futura. Então, muito cuidado, tá? O café da manhã, ele é fundamental, até porque o jejum prolongado, ele leva libera, né, alguns hormônios de estresse no nosso organismo, pode levar
a compensação do consumo do alimento em outros horários são piores, como períodos vespertino e noturno, Nossa, que é péssimo. É um horário que a gente não deve se exceder, porque senão é rapidamente... Vira gordura. Exatamente, transformado em gordura, aumenta o peso e também pode levar a hipoglicemia, que é a baixa da glicose no sangue, que pode levar ao aumento da utilização de massa magra como fonte de energia. Então você perde massa magra e deixa o metabolismo mais lento. Então, quer dizer, nunca faça isso. O café da manhã, se a gente comer direitinho, até evita com que a gente tenha excesso de fome no final da tarde e à noite. Então o café da manhã não pode faltar. Exatamente. Comer a cada 3 horas é fundamental. Então começar o seu dia com um café da manhã legal, comer um lanchinho da manhã, almoçar, lanchinho da tarde, jantar e aí dormir. Sono perfeito. Sono maravilhoso, tudo metabolismo, saúde. Ai, olha que delícia. É bom, né? Quando a gente... É legal quando a gente escuta, quando a gente começa a aprender sobre esse assunto, você sempre dá uma aula fantástica. A gente já começa a querer fazer. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa já pensa nisso assim, eu vou colocar em prática hoje. E isso é muito legal, né? Porque isso estimula. É tão legal ouvir profissional da área da saúde falando, porque é exatamente isso. É um estímulo a mais para que você comece já a ter hábitos saudáveis. Com certeza, é fundamental. Carol, eu amei. Obrigada. Gente, caríamos aqui batendo papo. Tá aqui com você. Você volta? Com certeza. Rony, você me presta, Carol, mais vezes? Com certeza, imagina. Com Obrigada, prazer. Viu? Obrigada. Eu vou passar o seu contato para quem quiser ir lá aprender sobre esses e outros assuntos que fazem toda a diferença na nossa vida para a gente viver mais e viver melhor. Viver mais só e não viver bem não adianta nada. O telefone da Carol, eu vou passar para vocês o site da Carol é o máximo, já entrei várias vezes. Tem muita dica bacana. É o www.nutrisantos, tudo junto. O Nutri com I no final. Então, nutrisantos, tudo junto.com.br. E o telefone, para quem quiser aprender mais, porque a Carol dá sempre uma aula, pode ter certeza que os pacientes saem de lá assim, nossa, como eu aprendi. 0 operadora 11 2276 5413. 0 operadora 11 2276 5413. Carol, obrigada, viu? Por todo o carinho com a gente e até a próxima. Tudo de bom. Adorei. Obrigada.